Olá, hoje nós estaremos falando sobre a indústria de microeletrônica, ou seja, a que é responsável pela produção de hardware, que é basicamente componentes de computadores e celulares. Essa indústria, apesar de ser uma das mais recentes, é uma das mais revolucionárias na história da humanidade. Entretanto, antes de nós podermos rediscutir sobre o que é, sua importância, seu impacto para o meio ambiente, e entre várias outras coisas, devemos primeiro entender o que é indústria. Indústria pode ser definida como um conjunto de atividades econômicas voltadas para a produção, transformação e fabricação de bens materiais a partir de matérias-primas. Estes bens podem ser destinados ao consumo direto ou utilizados como insumos para outros processos produtivos. As indústrias utilizam mão de obra, máquinas e tecnologias para transformar matérias-primas em produtos acabados ou semi-acabados. A cadeia produtiva da indústria de microeletrônica é uma das mais complexas e envolve o trabalho de muitas outras indústrias para que o produto seja então finalizado. Ele começa com a extração de matérias-primas, como silício, cobre e lítio, basicamente somente minérios raros, e que então, após serem extraídos, são levados para serem processados e refinados em uma indústria de base, como a metalúrgica ou a química. Um exemplo é justamente o silício, que então, após ser extraído, ele é refinado e se torna um silício purificado, que então é usado na fabricação de semicondutores. A fabricação dos componentes também consta de outro setor, outra indústria, sendo elas as indústrias intermediárias. Os materiais então refinados e são usados para produzir placas de circuito, carcaças, conectores, baterias, coisas do gênero, que então são levados para outra indústria, que é a indústria de bens de consumo, que então finalmente monta esses vários componentes para se tornar o produto acabado, como smartphones, computadores, tablets e outros dispositivos eletrônicos. Dentro dessa cadeia produtiva, a indústria de microeletrônica é justamente responsável pela fabricação dos componentes, ou seja, é um exemplo da indústria intermediária. Agora voltando um pouco atrás no que eu havia dito sobre a indústria da microeletrônica ser uma das mais importantes da história e que mais inovou múltiplos setores da humanidade atualmente, é justamente pelo fato de hoje em dia nós termos acesso muito fácil à informação, temos acesso fácil à saúde, entretenimento, educação, temos mais facilidade nas tarefas diárias, melhor comunicação entre as pessoas, justamente pelo fato dos aparelhos eletrônicos hoje em dia estarem tão presentes e fomentados na sociedade. Isso também está extremamente correlacionado com a globalização, que conforme os anos foram passando, foi cada vez evoluindo mais rápido e de maneira mais drástica. Desde a época em 1500, durante as grandes navegações, quando ela começou, até hoje em dia, onde nós podemos enviar mensagem para alguém que está do outro lado do planeta em questão de milissegundos. Mas, ainda assim, nem tudo são flores. Essa indústria, assim como qualquer outra, afeta de maneira muito negativa o meio ambiente. Seja desde a coleta da matéria-prima na mineração, que causa desmatamento, poluição do solo, deterioração de múltiplos ecossistemas, consumo de água e energia, também acaba emitindo substâncias tóxicas no ar, como gases do efeito estufa. Obviamente, os materiais, os produtos que vão quebrando com o tempo se tornam lixo eletrônico, que é um dos lixos que mais demoram para se deteriorar no meio ambiente e se decompor, o que afeta ainda mais os ecossistemas. Além de que outro fator também muito importante é que os minérios são uma fonte de matéria-prima não renovável. Portanto, eventualmente, em um futuro não tão distante, é capaz que entremos em uma espécie de crise quanto à quantidade disponível na natureza desses materiais. Por fim, gostaria de terminar este vídeo ressaltando o como nós vamos estar daqui para frente cada vez mais ver essa indústria evoluindo, seja por conta do quão comum está se tornando o uso de inteligências artificiais, ou como em qualquer outro setor, os seres humanos vão cada vez melhorando suas tecnologias e as tornando mais potentes e mais eficientes. Por esse motivo, peço para que vocês sempre estejam atentos a qualquer mudança e prestem atenções às questões problemáticas que foram apontadas nesse vídeo, para que não sejam pegos de surpresa no futuro. É isso, até mais.